Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, como de costume, vamos disponibilizar a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 15 a 21 de dezembro. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra em Isaías, capítulos 9 a 10. Depois, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 5 minutos com o tema A Luz está cada vez mais clara. Esse discurso, nós teremos 3 questões, 3 perguntas aqui para responder, de exemplos de como algumas mudanças da organização beneficiou cada um de nós. Essas últimas mudanças e novas luzes que tivemos nos últimos anos. Então, vamos ver também as respostas de cada uma dessas questões para tirarmos o máximo de proveito desse discurso. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia, dessa vez especificamente a introdução da seção 8 e as histórias 44 e 45. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E para a primeira pergunta aqui da nossa apostila, nós temos como base Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Vejam a pergunta: como Jesus mostrou ser um maravilhoso conselheiro? Resposta: Jesus mostrou ser um maravilhoso conselheiro porque seus ensinamentos vinham diretamente de Jeová e eram sempre sábios, amorosos e perfeitos. Ele não apenas corrigia, mas instruía com empatia e compreensão da natureza humana, oferecendo orientação que conduz à vida eterna. Diferente de qualquer líder humano, seus conselhos nunca falham, pois têm como base a sabedoria divina, e por isso continuam sendo o guia seguro para quem deseja agradar a Deus e encontrar verdadeira paz. Excelente, agora com base na leitura completa de Isaías, capítulos 9 e 10, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar nesse mesmo versículo 6 do capítulo 9 de Isaías. Vamos ler novamente. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Notem que interessante que outra joia espiritual podemos encontrar nesse mesmo versículo. Esse versículo é um grande encorajamento para todos nós, pois nos ensina que Jesus é o governante escolhido por Jeová para trazer paz verdadeira. E de fato, em um mundo cheio de conflitos, podemos ter plena confiança que o reino de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, vai garantir um mundo onde a verdadeira justiça e segurança será perfeita e duradoura. Agora, na continuação, vamos considerar o versículo 7, ainda no capítulo 9 de Isaías. Diz assim: A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Isaías 9:7, lição? Vimos aqui que o governo de Cristo é eterno e justo. Isso reforça nossa esperança e confiança de que as injustiças e sofrimentos atuais vão acabar, porque Jeová, por meio de seu Filho Jesus, garante um futuro de paz sem fim. Agora, passando para o capítulo 10 de Isaías, vamos analisar os versículos 1 e 2, que diz: Ai dos que fazem leis prejudiciais, que sempre escrevem decretos opressivos, para negar aos pobres os direitos, para privar da justiça os de condição humilde do meu povo, tirando os bens da viúva,
saqueando os órfãos. E saqueando os órfãos. Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, lição, observamos neste versículo o perigo da injustiça. Vimos aqui que Jeová condena qualquer forma de injustiça e exploração. Isso nos ensina a importância de, como servos de Jeová, tratarmos todos com justiça e compaixão, especialmente os mais vulneráveis. Muito bem, agora vamos analisar Isaías capítulo 10, versículo 20. Diz assim: Naquele dia, os que restarem de Israel e os sobreviventes da casa de Jacó não mais se apoiarão naquele que os golpeava, mas se apoiarão em Jeová, o Santo de Israel, com fidelidade. Lição. Notamos aqui que a verdadeira segurança não vem de homens ou governos humanos, mas de Jeová. Então isso nos ensina a importância de, em tudo, confiarmos plenamente em Jeová, mesmo quando o mundo parece instável. Se sempre nos esforçarmos nesse sentido, podemos ter a certeza que Jeová nos dará paz e segurança nos momentos mais difíceis. Então, o tema do discurso é: a luz está cada vez mais clara. Vamos ler aqui a introdução. A organização de Jeová está sempre progredindo. Você está acompanhando o passo? Vamos ver 3 campos em que a organização está avançando e os benefícios disso. Agora temos aqui 3 pontos importantes para respondermos. Se os irmãos quiserem colocar suas respostas, fiquem à vontade, com base no conhecimento dos irmãos, os benefícios que os irmãos tiveram, enfim. Mas, de maneira geral, eu fui colocando aqui as respostas de como cada uma dessas mudanças beneficiou todos nós. Então, escreva um exemplo de como o nosso entendimento da Bíblia tem se tornado mais claro e as bênçãos que temos por causa disso. E aí, como base, temos Provérbios, capítulo 4, versículo 18. E a resposta eu coloquei assim: um exemplo de uma verdade bíblica, que agora compreendemos melhor, é a identidade de Gog e de Magog. Antes acreditava-se que ele fosse Satanás, mas hoje sabemos que ele é uma coalizão de nações que atacará os servos de Jeová durante a grande tribulação. Essa nova luz nos permitiu entender melhor as profecias e fortaleceu ainda mais nossa confiança na palavra de Deus. Excelente, agora a próxima, escreva um exemplo de como nosso ministério melhorou ou foi ampliado e como isso nos ajuda a cumprir o mandamento de Jesus. E aí, como base, temos o Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, um texto bem conhecido por nós. A nova forma de pregar melhorou muito o nosso trabalho. Agora, em vez de seguirmos uma apresentação modelo ou treinada, nós nos esforçamos primeiro em demonstrar amor genuíno pelas pessoas e depois ajudá-las a aprender a verdade. Dessa forma, conseguimos prestar atenção às suas necessidades e preocupações e assim ter conversas mais naturais e significativas com as pessoas. Isso nos permitiu cumprir melhor o mandamento de Jesus de fazer discípulos. Além disso, ao demonstrarmos paciência, humildade e amor, refletimos também com mais clareza o verdadeiro amor de Jeová por aqueles que ouvem a sua mensagem. Excelente! Agora a terceira, escreva um exemplo de um ajuste que foi feito na organização e as bênçãos que temos por causa disso. E aí, como base, temos Isaías, capítulo 60, versículo 17. Resposta eu coloquei assim: ao reduzir o requisito de horas para pioneiros, a organização de Jeová tornou esse privilégio mais acessível para muitos irmãos e irmãs. Graças a esse ajuste, eles podem se concentrar mais na qualidade do serviço do que na quantidade de horas. Dessa forma, os pioneiros podem dedicar tempo à pregação e ao ministério sem se sentirem sobrecarregados por uma exigência excessivamente alta. Então, como de costume, para essa preparação ser mais dinâmica, não vamos fazer a introdução da sessão 8. Mas é importante que os irmãos leiam essa introdução para entenderem do que vai se tratar, que pontos vamos aprender, e também o irmão dirigente vai fazer algumas perguntas sobre essa introdução. Então, a história 44 tem o seguinte tema: um templo para Jeová. E fazendo um resumo de toda a história, temos 2 perguntas principais. A primeira: por que Jeová fez Salomão ficar muito inteligente? Resposta: Jeová deu grande inteligência a Salomão porque ele pediu sabedoria para governar bem o povo em vez de pedir riquezas ou poder. Isso mostrou humildade e preocupação com os outros. Por isso, Jeová o tornou o homem mais sábio da terra e também lhe deu riquezas e honra. Agora, a segunda pergunta: o que Jeová fez para mostrar que tinha gostado do templo? Resposta: quando Salomão terminou de orar na dedicação do templo, Jeová enviou fogo do céu que queimou o sacrifício sobre o altar. Esse sinal poderoso mostrou que ele aceitou o templo e estava satisfeito com a dedicação feita por Salomão e pelo povo.
Agora, passando para a história 45, temos o seguinte tema: a divisão do reino. E também, fazendo um resumo de toda a história, temos duas perguntas principais. A primeira: por que Israel ficou dividido em dois reinos? Resposta: Israel foi dividido porque Salomão desobedeceu a Jeová, casando-se com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Com o tempo, ele também passou a praticar idolatria. Como consequência, Jeová decidiu tirar o reino da família de Salomão e dividi-lo em duas partes. 10 tribos ficaram com Jeroboão e apenas 2 tribos permaneceram com Roboão, filho de Salomão. Agora, a segunda pergunta: que coisas ruins o rei Roboão e o rei Jeroboão fizeram? Resposta: observamos aqui que Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e tratou o povo com dureza, impondo trabalhos ainda mais pesados. Isso provocou revolta e levou à divisão do reino. Já Jeroboão, com medo de perder o apoio do povo, ele fez 2 bezerros de ouro e incentivou a idolatria, afastando os israelitas da adoração verdadeira a Jeová. Sem dúvida, somos muito bem instruídos e encorajados nessa reunião que ajuda tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos que com o auxílio desse vídeo vocês consigam pelo menos participar em uma dessas importantes sessões. Fiquem à vontade. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, relembrando que todas as respostas da reunião completa estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar ou tirar prints, fotos da tela do celular. Incentivamos também que deixem um hypar, que é a nova opção do YouTube, que tem também ajudado muito o nosso canal a crescer. E se ainda possível, como outros irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito nosso conteúdo a chegar a mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Uma excelente semana com as bênçãos de Jeová. Jeová abençoe seus esforços e até mais nos próximos vídeos.